Graça e paz, irmãos. É uma felicidade muito grande nós estarmos aqui nessa noite, novamente reabrindo a igreja. A igreja ficou fechada por quase 3 anos. E muita coisa precisa ser ajustada ainda, né? O som, as coisas, a gente correu para poder fazer essa reabertura hoje. E muitas coisas ainda estão para terminar, algumas pinturas, algumas coisas que precisamos fazer, mas nós precisávamos reabrir, não é? Desde o começo da pandemia, nós estamos fechados. Nós reabrimos de um período muito pequeno em um outro lugar para fazer cultos presenciais, mas a igreja parece que gosta desse lugar aqui, não é? Então nós resolvemos retomar as nossas reuniões aqui. E hoje, graças a Deus, o Senhor nos dá esse privilégio, depois de quase 3 anos, voltarmos a congregar. E eu gostaria muito de agradecer a todos vocês a presença, o fato de vocês estarem aqui, que Deus possa abençoar grandiosamente, porque com certeza Deus tem muito para fazer por nós. Amém, queridos? Gostaria de convidar você a ficar em pé, nós vamos ter uma palavra de oração e logo na sequência nós vamos louvar a Deus. Curve a fronte, feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós temos apenas o agradecimento a fazer, Pai. Nós queremos nessa noite pedir a Ti que o Senhor abençoe tudo o que vamos fazer neste lugar. Ajuda-nos, por favor, Senhor, que nós sejamos um povo que dá glória ao Teu nome, que exalta o Teu nome, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Mais importante do que nós termos um lugar para se reunir, é importante que nós possamos ter Cristo em nós. Ajuda-nos, por favor, nisso, Pai, nós te pedimos. E que não falte a nós a Tua imensa graça. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar a Deus com alguns cânticos e logo depois nós vamos estar pregando. O culto aqui na comunidade cristã, ele é bastante simples, não é? Não tem muitas coisas a apresentar. Nós louvamos a Deus, nós pregamos a palavra, nós oramos, nós ofertamos e vamos para as nossas casas. É simples assim, amém? Vamos louvar a Deus então. Alô, teste. Pode apagar a luz para nós ali, gente? Isso. Vamos juntos? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, de tudo que sou. Vem reinar em mim, de novo, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, de novo. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. 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 Senhor, reina em nós, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nós todos fomos criados para a glória de Deus. Se você vive para outra coisa e o propósito da sua vida maior é qualquer outra coisa que não seja a glória de Deus, você está vivendo errado. Você tem que reavaliar a forma como você vive, porque todos nós devemos viver para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para a glória de Deus, eu vim. Pra glória de Deus, pra glória de Deus, eu vim. E vou de novo. Quero ver a igreja. Pra glória de Deus, pra glória de Deus, eu vim. E vou. Bem forte. Pra glória de Deus, pra glória de Deus, eu vim. Como uma oração. Eu fui criado pra tua glória, Senhor. Eu fui criado pra tua glória, Senhor. Pra tua glória, pra tua glória.
pra tua glória, Senhor. Regenerado, pra tua glória, Senhor. Regenerado pra tua glória, Senhor. Pra tua glória, pra tua glória. Regenerado pra tua glória, Senhor. Pra glória de Deus, pra glória de Deus, eu vivo. Pra glória de Deus, pra glória de Deus, eu vivo. Donice, eu fui criado, abençoado, pra tua glória, Senhor. Diz isso para Jesus. Eu fui criado pra tua glória, Senhor. Pra tua glória, pra tua glória. Eu fui criado pra tua glória, Senhor. Regenerado, regenerado pra tua glória, Senhor. Quero ouvir a igreja, bem forte. Regenerado. Glória a Deus. A voz da noiva é a coisa mais linda. Pra tua glória, pra tua glória. Regenerado pra tua glória, Senhor. Pra glória de Deus, pra glória de Deus, pra glória de Deus, eu vivo. Pra glória de Deus, pra glória de Deus, eu vivo. Qual é a razão? Tu és a razão de eu existir. Para a tua glória foi que eu nasci. Tu és minha vida, eu vivo só pra tua glória, ó Deus. Tu és a razão de eu existir. Para a tua glória foi que eu nasci. Tu és minha vida, eu vivo só pra tua glória, ó Deus.
Cante comigo. Pra glória de Deus, pra glória de Deus, eu vivo. Pra glória de Deus, pra glória de Deus, eu vivo. De novo. Última vez. Pra glória de Deus, pra glória de Deus, eu vivo. Pra glória de Deus, pra glória de Deus, eu vivo. Pra tua glória, Senhor, pra tua glória, Senhor. Ah, como nós nos perdemos, meus irmãos, como nós nos perdemos e esquecemos que temos que viver para a sua glória. Como nós nos perdemos, Senhor, nos traz de volta, Senhor, ao propósito das nossas vidas, meu Deus. Glória a Jesus. Talvez possa ter passado essa semana toda e você não glorificou a Cristo Jesus. Você teve atenção para tantas coisas banais, tantas coisas pequenas, mas esqueceu de viver para a glória de Deus. Aleluia. É para a tua glória que nós queremos viver, Senhor. Nada mais importa do que a tua glória, Senhor. Nada mais importa do que a tua glória. Glórias sejam dadas a ti, Senhor Jesus. Aleluia. Para a glória de Deus, para a glória de Deus, eu vivo. Pra glória de Deus, pra glória de Deus, eu vivo. O Novo Testamento é cheio de mandamentos do Senhor. A ceia é um mandamento, e um dos mais importantes mandamentos que Jesus deu é amar uns aos outros como eu vos amei. Na lei, fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas Jesus ele vai mais a fundo dizendo: olha, eu quero que vocês se amem como eu vos amei. E o amor de Jesus é muito mais profundo. Quando nós cantarmos aqui, se você sentir o desejo de sair do seu lugar, cumprimentar a pessoa e dizer assim: olha, eu quero te amar como Cristo nos amou. Se você sentir o desejo de orar, aqui é a casa de oração. Amém? Um novo mandamento Jesus nos deu. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei agora. E como família, eu e você, meu irmão, guardaremos seus mandamentos, permanecendo no seu amor. O amor jamais é invejoso,
amor não trata com leviandade. Amar é ordem de Jesus, que demonstrou na cruz o amor de Deus por mim e por você. O amor não se importa com a indecência. O amor não busca os seus interesses. Amar é ordem de Jesus, que demonstrou na cruz o amor de Deus por mim e por você. Oh, aleluia. O novo mandamento Jesus nos deu: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós. E como família, eu e você, meu irmão, guardaremos seus mandamentos, permanecendo no seu amor. O amor de Deus em nossos corações nos faz viver em doce harmonia. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falhará. O amor de Deus em nossos corações nos faz viver em doce harmonia. Amar é ordem de Jesus, que demonstrou na cruz o amor de Deus por mim e por você. O amor de Deus em nossos corações. O amor de Deus em nossos corações nos faz viver em doce harmonia. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falhará. O amor de Deus em nossos corações nos faz viver em doce harmonia. Amar é ordem de Jesus, que demonstrou na cruz o amor de Deus por mim e por você. Que demonstrou na cruz o amor de Deus por mim e por você. Que demonstrou na cruz o amor de Deus por mim e por você. Aleluia! Oh, glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, glórias sejam dadas a Ti, Senhor.
Nós não poderíamos deixar de ter um cântico de gratidão nessa noite. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. De novo. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. De novo. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Última vez. Te agradeço. Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, bem forte. Glória a Jesus, aleluia, amém. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus.
Carlinhos, eu vou ficar com aquele microfone, qualquer coisa, se der um problema, a gente vai para ele, tá? O que eu cantei aqui, tá certo? Tá bom? Nós temos a grata satisfação de termos aqui entre nós muitas pessoas nos visitando, não é? A Mari Lúcia, onde está? Mari Lúcia, ali, Deus abençoe, viu? Muito obrigado. O Lucas, a Ana Júlia e o Bruno, aonde estão? Ali também juntos, Deus abençoe. A Graziela, aonde está? Graziela, ali. Deus abençoe, Graziela, muito obrigado. A Ana Carolina, o Miguel, o Nicolas, também todos ali juntos. Deus abençoe vocês. A Maria Isabel, a Tatiane, o William, onde está? Ali, Deus abençoe, viu? A Maria Isabel também está aí? Aqui, Deus abençoe. Oh, que bacana que a senhora veio, que bom. A Tatiane, onde está? Aqui, Deus abençoe, viu? Não vou apresentar você não. A Bianca, o William também está ali, junto com a Tatiana. Deus abençoe, viu? A Bianca, onde está? Ali, Deus abençoe, Bianca. O Wilson. O Wilson foi embora. Júnior, onde está? Ali, Deus abençoe. Oi, Júnior, tudo bem, querido? Alessandra, Deus abençoe. A Heloísa, aqui, Deus abençoe. A Esther, Deus abençoe, Esther. O Reinaldo, Cristiane, né? Deus abençoe. A Larissa, o Rafael, Deus abençoe. Rafael, onde está? Aqui, Deus abençoe, Rafael. O Paulo Roberto, também ali junto, Deus abençoe. O Adeilson, ali, Deus abençoe, irmão. A Isabela, ali, Deus abençoe, Isabela. A Paula, não é? Junto ali. O Ed Carlos, Deus abençoe. A Letícia, também ali. E o Gustavo, Deus abençoe, Gustavo. Aqui eu não sei se eu vou ler certo. Joicolo, é isso? Joicolo? Joilcolo. Ah, tá certo. Onde está? Ali, Deus abençoe, viu? Angélica. Aqui, Deus abençoe, Angélica. Alícia. Deus abençoe. A Biquele, é isso? Deus abençoe. Li certo, a Biquele, é isso? Vinícius, ali junto. Deus abençoe. Vamos saudá-los com bem-vindos em nome de Jesus. Diga assim: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Queridos, nós queremos agradecer a Deus porque nós conseguimos terminar uma obra aqui, nós resolvemos fazer um piso superior, recebemos muitas doações de pessoas que nunca pisaram nessa igreja e graças a Deus nós conseguimos concluir isso, não é? Foi uma bênção. O Edevalter, que foi o mestre de obras responsável aí, não é? Teve esse cuidado, fez quase tudo aqui nessa obra. Por isso que você percebe que ela está um pouquinho torto assim, mas ele e o William que deixaram torto. Ai. Brincadeira, foi muito bem feito, graças a Deus, né? Agradeço a Deus por cada irmão que colaborou, que se ombreou, que nos ajudou de alguma forma. Amém? Bom, irmãos, eu sou um pregador da palavra, eu não prego porque nós estamos em festa. Eu prego aquilo que Deus me inspira a falar, aquilo que Deus toca no meu coração, independente de que data seja, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, a gente sempre prega aquilo que Deus colocou no nosso coração. Tem que ser assim. Nós vamos ler hoje um texto de Êxodo. Você não vai precisar abrir a Bíblia, a maioria dos textos, pelo menos, vão estar sendo colocadas aqui.
E eu creio que esse momento que nós vamos estar falando é um dos grandes momentos na vida de Moisés. Tem um homem chamado Winston Churchill. Winston Churchill, ele foi o primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi famoso por causa das suas frases de efeito, frases impactantes. E houve uma época, logo no começo da Segunda Guerra Mundial, em 1940, que a Alemanha estava com muito peso, conquistando a Europa, e ela ia invadir a França. Haviam 350 mil soldados ingleses na França, mas não dava para poder resistir à máquina alemã. E aí então, Winston Churchill, ele foi à Câmara dos Comuns, que é mais ou menos aquilo que é equivalente à Câmara dos Deputados nosso aqui. Ele foi à Câmara dos Comuns e falou o seguinte: nós temos que nos portar de forma tal que, se a comunidade britânica e o império viverem por mais 1000 anos, eles possam entender que esse é o nosso momento mais importante. Recuar e tirar os soldados ingleses da França salvou a vida de 350 mil soldados. Seria algo suicida tentar enfrentar o exército alemão naquela época. Mais tarde, em 1945, eles acabaram tendo êxito, não é? Todos nós, meus irmãos, temos o nosso momento mais importante na vida. Talvez o momento mais importante na sua vida seja o dia em que você se casou. Talvez o dia mais importante na sua vida foi o dia em que você se tornou pai. Foi o dia que você se aposentou. Não é, Cordeiro? O dia que a gente se aposenta, fica feliz. Talvez esse seja um dos dias mais importantes, mas na verdade meus irmãos, que os momentos de crise, eles acabam nos oferecendo a grande oportunidade para a gente poder viver um momento de grandeza ou um momento de fracasso graço. Na vida de Moisés, a gente sabe que existem muitos momentos marcantes. Qual terá sido o momento mais marcante na vida de Moisés? Será que foi aquele dia quando Deus o chamou lá no Monte Horebe, quando a sarça ardia e não se consumia? Será que esse foi o momento mais importante? Será que o momento mais importante na vida de Moisés foi quando ele se colocou diante do faraó e evocou as pragas para que pudesse libertar o povo das mãos do Egito? Será que esse foi o momento mais importante? Será que o momento mais importante na vida de Moisés foi aquele momento quando ele fere as águas do Mar Vermelho e abre-se um caminho no meio do mar para o povo passar de forma de pés enxutos, não é? Será que foi esse o grande momento? Será que foi quando ele, lá no Monte Nebo, ele avista a terra prometida que havia de entrar o povo de Israel e depois então ele morre? Será que esse foi o momento mais importante? Sabe, meus irmãos, eu creio que o momento mais importante na vida de Moisés foi no momento de pura crise. Eu entendo que esse foi o momento mais importante na vida dele. Tudo começou quando ele chega até o Monte Sinai. Só para você se situar, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles acamparam num lugar chamado Elim. Lá, eles ficaram durante algum tempo e depois então eles caminharam até a península do Sinai. Não sei se está dando para você ver direito aí, não é? Bem lá no finalzinho daquela porção de terra entre o Paz e Amor ali do Mar Vermelho. Demorou 15 dias para caminhar com uma multidão de 2 milhões de pessoas. Quando eles chegam até a cordilheira do Sinai, ali então a Bíblia fala que Deus chama Moisés para poder subir no monte. Tudo isso começa então no capítulo 24 do livro de Êxodo, versículos 1 e 2, vou colocar aqui para você. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Anadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se achegará ao Senhor, os outros não se achegarão, nem o povo subirá com ele. Dito isso, a Bíblia então mais para frente diz que Moisés se aproxima e sobe só, deixando Arão, Nadab, Abiú, 70 anciãos para trás. E lá naquele lugar, a Bíblia diz então nos versículos 15 e 16: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai,
e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Então você veja que Moisés, ele se aproxima da onde Deus falou que ele devia se aproximar, e ele fica lá esperando 6 dias, coberto por uma nuvem, e nada acontece. Somente no 7º dia é que Deus então resolve falar com Moisés. Do capítulo 24 em diante, Deus começa a dar instruções de como devem ser os sacerdotes, de como devem ser os sacrifícios, de como deve ser o tabernáculo, os seus utensílios, como devem ser feitos e produzidos. Deus também dá os mandamentos, aqueles pelos quais Israel deveria guardá-los. Tudo isso aconteceu enquanto ele estava lá. Ali naquele lugar, meus irmãos, Moisés ficou durante 40 dias recebendo instruções detalhadas da parte de Deus. Sacerdócios, ofertas, tabernáculo, mandamentos, estatutos, tudo isso acontecendo nesse dia. Sabe? Lá embaixo, o povo estava esperando Moisés voltar daquela subida que teve, que demorou 40 dias. E essa espera, vendo o monte tremer, a nuvem de Deus em cima do monte, relâmpagos saindo do monte para cima, não era da nuvem para baixo, mas do monte para cima, aqueles 40 dias fez com que aquele povo fosse aos poucos perdendo o temor. Eles perderam o temor. E aí, meus irmãos, eles convocam Arão para poder fazer para eles um Deus. Olha, esse Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele, sabe lá se ele morreu por lá, não sabemos o que aconteceu, nós precisamos fazer alguma coisa, nós não podemos ficar parados aqui. Então faça para nós deuses que vá diante de nós, que nos conduzam. Arão então disse: olha, tirai todas as argolas, pendentes de ouro, e dê a mim. Ele então os fundiu e fez aquilo que nós sabemos que é um bezerro de ouro. Arão disse: esses são, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Eles estavam então tributando a um bezerro de ouro o fato de terem saído do Egito. Estavam tributando ao bezerro de ouro o fato de terem passado pelo meio do mar em pés enxutos, ou seja, Deus estava deixando de receber a glória, e a glória estava indo para um bezerro de ouro. Aquele culto foi se tornando cada vez mais promíscuo. Eles começaram a adorar, e quando nós temos uma religiosidade, uma espiritualidade que não é bem conduzida, a coisa tende a se denegrir, a entrar em estado de putrefação. A promiscuidade começou a tomar conta daquele povo, e eles começaram a se despir. E a palavra de Deus diz que eles começaram uma orgia, relacionamentos uns com os outros, sexuais, ao pé do monte que tremia e fumegava. Dá para você entender isso? Perderam completamente o temor. 2 acontecimentos estavam sendo feitos simultaneamente. Deus estava falando com Moisés em cima do monte, e embaixo do monte o povo estava desenfreado. Deus então para a conversa com Moisés, de tudo o que estava fazendo, e diz então para Moisés, capítulo 32, versos de 7 a 10. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, e fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo de dura cerviz, um povo difícil, um povo obtuso, um povo teimoso. Agora, pois, deixa-me, para que acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti eu vou fazer uma grande nação. Eu vou acabar com esse povo, Moisés, vou exterminá-los, não quero mais saber deles. Moisés, na continuidade do texto, versículos 11 a 14, diz: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: porque acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos tirou
para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que havia de fazer ao povo de Israel. Dá para você entender? Deus estava dando as leis, falando a respeito de que eles não deveriam adorar outro Deus a não ser a Ele, não deveriam fazer nenhuma imagem de escultura, a semelhança de nada de que existe na terra, e era exatamente isso que Israel estava fazendo ao pé do monte. É irônico isso. Deus dando as leis e eles quebrando simultaneamente a lei ao pé do monte. Moisés, se você observar bem, começa a discutir com Deus, parecendo pai e mãe quando discutem a respeito de um filho rebelde. Deus fala para Moisés assim: ó, esse teu povo que tu tiraste da terra do Egito. Você já viu quando uma mãe está em casa e o pai chega do trabalho? Geralmente ela fala assim: você não sabe o que o teu filho aprontou hoje. Você sabe o que o teu filho fez? O teu filho fez isso, fez aquilo outro. Não é? Porque quando o filho é rebelde, ninguém quer assumir a paternidade dele. E Deus fala assim: Moisés, esse teu povo que tu fizeste subir da terra do Egito, tem cometido grande pecado. E Moisés corrige Deus e fala assim: Senhor, esse é o teu povo que tu tiraste, é teu povo, não é meu povo, é teu. Parece pai e mãe brigando a respeito de um filho rebelde, não é? Teu, meu. Mas a proposta foi feita a Moisés, uma proposta que era muito difícil. Moisés, eu estou disposto a exterminar esse povo, 2 milhões de pessoas, e fazer um novo povo de ti, de tua descendência, dos teus filhos. O que você acha? Moisés não dá uma resposta, mas ele desce do monte, e a Bíblia diz que ele encontra o povo desenfreado. Sabe o que é desenfreado? É que vai ficando cada vez pior. É como uma carreta quando desce a serra sem freio, vai ficando pior. Se não parar, vai ser um desastre ainda de maiores proporções. Quando Moisés vê aquilo, meus irmãos, ele chama: quem é do Senhor, vem a mim. E juntaram-se a ele toda a tribo dos levitas. E ele diz: agora vocês vão passar a espada no meio do povo, desses que foram os líderes dessa rebelião, desse pecado. E naquele dia morreram 3.000 pessoas da tribo, da nação de Israel, do povo de Israel. 3.000 pessoas morreram. 3.000 pessoas deitaram ao chão e derramaram seu sangue. E a Bíblia diz que Moisés então fez do bezerro de ouro o pó, colocou na água e deu para eles beberem. Bebe agora o teu Deus. Isso é simbólico, porque o ouro não é digerido. O ouro tem uma hora que ele vai sair do seu corpo. E Moisés estava dizendo assim: ó, esse Deus que vocês fizeram não é nada mais do que algo que vocês vão ter que excretar pelas vossas fezes. Vocês vão beber o Deus de vocês, vocês vão excretar o Deus de vocês nas fezes. Sabe, meus irmãos, Israel cometeu um grande pecado, mas uma coisa nós podemos ter certeza: Moisés amava profundamente aquele povo. E às vezes ele parece dividido entre o amor a Deus e o amor ao povo de Israel, não é? Afinal de contas, ele amava esse povo que era um povo difícil, um povo murmurador, um povo ingrato, um povo que tentou várias vezes matá-lo, se livrar dele. Que alívio poderia ser então se livrar desse povo chato, desse povo murmurador, desse povo ingrato. Vou fazer de mim uma nova nação. É claro, meus irmãos, que nenhum desses pensamentos parece que penetrou no pensamento e no coração de Moisés, não é? Mas duas coisas a gente vê que predomina a oração de Moisés diante de Deus. Ele tem uma preocupação com a nação de Israel.
E ele tem uma preocupação com o nome de Deus, com o zelo de Deus. Com quem que ele estava mais preocupado? Será que era com o povo ou com Deus? Não dá para saber. Mas ele estava lá: Senhor, não faz isso. O Senhor prometeu. É teu povo, Senhor. É teu povo. Versículo 32, capítulo 32, versículo 12 diz assim: porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos tirou para matá-los nos montes, para consumi-los da face da terra. É interessante que nisso de tentar proteger o povo de Israel, ele chega a desafiar a Deus. Ele chega até mesmo a censurar a Deus. Ele diz: torna-te do furor da tua ira. Volta esse furor para ti mesmo. Aplaca esse furor no teu coração, Senhor. E ele diz: arrepende-te deste mal contra o teu povo. São palavras bastante ousadas, irmãos. Palavras bastante difíceis, não é? Ele sequer pensa no perigo pessoal. Deus poderia tê-lo matado ali, porque afinal de contas, uma das coisas que Israel perdeu foi a consciência de que Deus é um fogo consumidor. Este Moisés, meus irmãos, aqui nós devemos ver quando nós vemos aquela matança no acampamento. Moisés queria de todas as formas livrar o povo de serem todos exterminados. 3.000 tiveram que morrer, 3.000 pessoas que foram os líderes desse desenfreamento do povo de Israel. Será que você já orou alguma vez assim? Será que eu devo orar assim? Sabe, às vezes eu fico meio preocupado, como nós somos pessoas que não nos preocupamos com os juízos de Deus sobre a face da terra. Nós começamos a nossa vida e continuamos com ela sorrindo, achando que tudo está bem, dizendo: Deus abençoe a nossa igreja, amém, amém. Enquanto Deus vai executando os seus juízos e nós não vamos percebemos. Será que nós perdemos também o temor, irmãos? Perdemos a consciência de quem Deus é? Será que nós estamos tão cheios do espírito desse século que o pecado já não é mais aquilo que deveria ser? Pecado é uma palavra técnica para nós, é uma palavra teológica só. Será que nós achamos que rogar a misericórdia divina é incompatível com o sacrifício de Cristo, oferecido na cruz do Calvário? Sabe, uma coisa que eu quero deixar bem clara para você é que o nosso Deus, ele continua sendo um Deus santo, um Deus de juízo santo. Você pode dizer assim: ah, pastor, mas esse não é o Deus do Novo Testamento. Deus do Novo Testamento não é desse jeito, não é? Esses dias, lendo Apocalipse, vendo Jesus falar a João, dizendo assim: escreve, João, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Quando ele chega na igreja de Tiatira, no capítulo 2, diz assim nos versículos 20 a 23, olha, eu tenho contra ti que aí existe uma mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza e também seduz os meus servos a praticarem a prostituição. Eu lhe dei tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Aí ele diz: eu vou matar os filhos dela, vou matar os filhos dela. Sabe quem disse isso? Jesus. O manso, o meigo, o humilde. Preste atenção no que eu vou dizer para você, meus irmãos. Que motivos nós temos para poder supor que Deus mudou nesses últimos tempos? O Deus do Sinai é o mesmo Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz que Ele é imutável, Ele não muda, não tem sombra de variação. Ele não é um Deus no Antigo Testamento e outro Deus no Novo, não. Ele não fica suave com o passar do tempo, Ele continua sendo um fogo consumidor, e é isso que Hebreus diz. Ele é o Deus da lei, Ele é o Deus da graça, e Ele é o Deus que exige nada mais do que santidade do seu povo. Sabe, hoje em dia, os pastores têm feito o papel
não de pastores, mas de relações públicas. Eles tentam amenizar Deus, tornar Deus mais palatável, tornar Deus mais tragável, tornar Deus mais digerível, alguma coisa que se encaixa ao nosso gosto. E muitas vezes nós achamos que Deus mudou, mas sabe, meus irmãos, Deus não mudou. Deus não mudou. C.S. Lewis, ele foi aquele homem que escreveu as Crônicas de Nárnia. E em Crônicas de Nárnia, o leão chamado Aslan, ele é um tipo, uma simbologia de Jesus Cristo. E é uma frase muito interessante, não é? Que diz lá no livro das Crônicas de Nárnia, diz assim: Aslan, ele não é um leão domesticado. A gente pensa que pode domesticar Jesus. A gente pensa que a gente pode domar Jesus. A gente pensa que nós podemos mudar Jesus. Jesus não é um rei domesticável. Sabe, nós deixamos de ver o nosso Deus como fogo consumidor. Parece que existe um Deus de ontem e um Deus de hoje, mas não existe, é o mesmo Deus e Ele é imutável. Será que os nossos valores então foi que se corromperam? Será que é a nossa visão que está distorcida? Será que nós não estamos enxergando direito espiritualmente? Só que quando a palavra ela penetra profundamente no nosso coração, irmãos, quando você permite que o Espírito Santo te revele quem você é, o que você fez, aí então você vai saber quão horrível é o pecado para Deus. A cruz só tem sentido à luz do Sinai. A primeira oração de Moisés foi discutir com Deus sobre quem é o povo, de quem é o povo, a quem pertence o povo. Mas Moisés continuou implorando. Ele insistiu com Deus na necessidade de preservar a honra do seu nome. Ele diz, versículo 12: por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos tirou para matá-los nos montes? Sabe? Moisés, como faz todo intercessor, também lembra a Deus dos seus pactos, das suas alianças feitas, não é? Ele diz, lembra-te, versículo 13, de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado. E aqui, ele evoca os nomes da aliança, ele não fala Abrão, ele fala Abraão, ele não fala Jacó, ele fala Israel. Ele fala, você fez alianças, você fez pacto, Deus, você fez concertos com pessoas, você usou esses nomes com Abraão, com Israel, ou seja, o Senhor tem que cumprir os acordos que o Senhor fez no passado, o Senhor fez pacto com os teus servos, o Senhor fez concertos, alianças. O nosso Deus não muda, meus irmãos, nós podemos confiar no caráter do nosso Deus. Sabe, eu fico imaginando como que o coração de Deus se alegrou quando encontrou em Moisés um homem que não permite crer em um Deus menor do que aquele que foi revelado na história. Ele quer aquele Deus que foi revelado a Abraão, ele quer aquele Deus que foi revelado a Isaque e Jacó. Ele quer esse Deus, ele não permite nada menor. Quando Moisés, ele desce e pune o povo, 3.000 morrem, ele ainda não estava certo se Deus iria perdoar o povo, ou seja, Deus não iria destruir o povo, mas será que Deus iria perdoá-lo? Isso Moisés não sabia. Moisés então resolve subir mais uma vez no Sinai, aonde Deus estava, e ele diz ao povo, no versículo 30, porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Eu vou ver se eu consigo que Deus perdoe vocês. Vou suplicar a Deus o perdão dele por vocês. Sabe o que vem depois? É uma oração linda, comovente de Moisés. Ele chega diante de Deus no versículo 31 e diz, Deus, realmente, o povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Ele não alivia o pecado, não tem desculpa. Ele não chegou para Deus assim, Deus, sabe o que acontece? A gente demorou muito para resolver todos esses grandes assuntos, e aí então o povo cansou de se esperar, o senhor sabe como é que é, né? O povo é assim meio impaciente, aí eles foram lá, fizeram o que não deve, mas
a culpa foi mais nossa do que deles. Não, ele falou assim: Senhor, de verdade, o povo cometeu grande pecado, o povo pecou. Não tem alívio, não tem passada de pano, não tem ensaboada, não tem nada disso, ele não atenua. O pecado é pecado e ponto final. Ah não, sabe o que acontece? Toda a minha família é assim, nós somos desse jeito. Meu avô traiu minha avó, meu pai traiu minha mãe, eu traio minha mulher. É uma coisa que vem de gerações, nós somos todos assim. Isso não atenua nada. Isso não resolve nada. O pecado continua lá. Sabe? O câncer, ele não fica menos mortal só porque você tem uma explicação para ele. Ó, esse câncer surgiu porque você fumou demais e tal. Então agora... Isso não atenua, o câncer está lá. Vai te matar se você deixar. Uma explicação não resolve o problema do pecado. Sabe, meus irmãos? As pessoas e as igrejas hoje estão interessadas em ensaboar as pessoas, em passar pano para elas. Não importa o quanto você ensaboe, a natureza do pecado continua a mesma, inalterada, vai ser sempre repugnante. Mas Moisés coloca as cartas na mesa: Senhor, o povo pecou, cometeu grande pecado. O pecado foi grande? Foi grande, grandiosíssimo, terrível. Não tem desculpa para o povo, eles pecaram mesmo. Deus pode fazer o que quiser, Deus pode exterminá-los, Deus pode não perdoá-los, mas Moisés roga, versículo 32, agora pois perdoa-lhe o pecado. A única coisa que eu posso pedir ao Senhor é que o Senhor tenha misericórdia desse povo. Perdoa-lhes o pecado, Senhor. Ele não passa pano, ele não faz de conta que não vê, ele não tenta varrer para debaixo do tapete. Ele diz: o povo pecou, pecou mesmo, foi grande o pecado, não tem desculpa, mas agora nós só podemos suplicar o teu perdão, Senhor. Só o teu perdão. E ele se coloca então junto com o povo. Ele diz: ou se não, ele diz no versículo 32 ainda, então me risca, eu te peço, do livro que o Senhor escreveu. Moisés está dizendo para Deus assim: eu não quero dar início a uma nova nação, eu não quero fazer dos meus filhos uma nova nação. O que Moisés estava dizendo era o seguinte: olha, se o povo de Israel permanecer, eu permaneço. Se eles forem exterminados, eu sou exterminado com ele. Se eles caírem, eu caio junto com ele. Ou seja, ele está deixando claro para Deus que o fim de Israel é o fim de Moisés. O destino de Moisés estava ligado ao povo de Israel, que ele tirou do Egito. Ou ele os conduz até a terra prometida, ou então ele morre com eles no deserto. Eles podiam ser voláteis, eles podiam ser egoístas, eles podiam ser murmuradores, eles podiam ser ingratos, eles podiam ser os maiores pecadores, mas era o povo de Moisés. Ou ele os conduz, ou ele morre com eles. Sabe? Seria bom se um bom número de cristãos pudessem entender a igreja da mesma maneira. Quando a igreja erra, você já viu? As pessoas dizem assim: porque aquela igreja é a igreja dele, mas ele fala: não, porque a igreja errou muito, a igreja fez errado. É assim que você diz, ou você diz assim: nós erramos, nós fizemos o que era mal, nós não fizemos direito? Você se inclui na igreja, ou você é a parte dela quando a igreja erra? A igreja é eles, ou a igreja é nós? Sabe? É muito difícil quando nós não enxergamos mais a igreja como nosso povo, como o povo de Deus e nós inseridos nele. Muito bem, Deus resolve perdoar o povo, mas Deus não tem mais prazer de estar com aquele povo, não tem mais vontade, não tem mais desejo de estar com eles. Deus vai cumprir o que prometeu, mas diz: eu não vou mais caminhar com esse povo, eu vou levá-los até Canaã, mas eu não tenho mais o desejo de estar no meio deles, não tenho mais prazer nesse povo. Versículo 33, capítulo 33, 3 diz assim, ele diz: Deus: eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Quando o povo soube disso, o povo ficou muito triste.
se abateu muito. Eles não sabiam o que fazer, porque Deus não ia ficar mais no meio do seu povo. O texto, meus irmãos, é bastante dramático, porque a Bíblia fala que Moisés armou uma tenda fora do arraial, bem longe. Bem longe. Naquele tempo não tinha tabernáculo ainda, era chamado de tenda da congregação. Eles levavam aquela tenda e armavam bem longe do arraial, e lá então Deus falava com Moisés. Moisés, quando ia para essa tenda da congregação, a Bíblia fala que então a nuvem descia sobre a tenda e Deus falava com ele face a face. Versículo 11 diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Ele estava lá, falando com Deus, desfrutando da glória de Deus, sozinho, sem mais ninguém, e isso não era suficiente para Moisés. Ele poderia dizer assim: eu tenho a presença de Deus, o resto que se exploda. Eles que busquem, eles que se consagrem, eles que façam o que Deus quer. Eu não, eu vejo a glória de Deus e tá bom. Senhor, tá bom só nós dois aqui, não precisa do povo. Nós continuamos conversando, longe desse povo ingrato, longe desse povo murmurador. Não é isso que Moisés quer. Para muitos de nós, meus irmãos, isso seria suficiente. Eu estou satisfeito com a minha intimidade com Deus, eu estou satisfeito com a minha comunhão com Deus. O resto, cada um que se vire. Não me importa o que os outros não tenham, importa que eu tenha. Sabe, Moisés não queria só o perdão para o seu povo. Moisés também queria que a presença de Deus estivesse no meio do seu povo, que eles pudessem gozar da presença de Deus no meio do seu povo. E sabe, Deus prometeu um anjo, falou assim: olha, eu não vou estar mais com vocês, mas eu vou mandar um anjo. É um baita de um anjo, é um anjão, vai na frente de vocês, vai livrar vocês dos perigos, vai livrar vocês dos seus inimigos, vai conduzir vocês até chegarem na terra prometida, vai ficar com vocês, mas eu não vou mais. Esse anjo vai levar vocês. Ou seja, Deus ia cumprir os seus pactos, Deus ia cumprir suas promessas, Deus ia cumprir os seus acordos, mas não precisaria estar entre eles. Deus arrumou um jeito de cumprir a sua palavra e mesmo assim não estar entre eles. Mas para Moisés isso não é o bastante. Moisés diz no versículo 15: se a tua presença não vai comigo, Senhor, não nos faça sair desse lugar. Sabe, meus irmãos, existem lugares que a presença de Deus já não é mais importante. Se o Senhor nos der dinheiro, tá bom, não precisa nem ele estar aqui, tá bom, se ele der dinheiro, tá joia, tá bom, não precisa mais que isso. Se o Senhor nos der status, tá ótimo, não precisa de Deus aqui, nós temos status, nós temos repercussão no meio da sociedade, as pessoas nos ouvem, nos olham. Sabe, nós podemos suprir a presença de Deus com tecnologia. Na hora que o pregador está falando, quando é uma frase de impacto, aí vem alguém no som. Já viram isso? Tecnologia. Aí quando ele fala calminho, aí quando ele fala mais, olha só, não precisa nem a presença de Deus. Nós temos tecnologia, nós temos um louvor emocionante, nós temos um lugar aconchegante, nós temos equipamentos, nós temos influência política, muitos têm poder político, nós temos prosperidade, nós trocamos o Espírito Santo pela capacidade técnica. Nós não sentimos mais a falta de Deus. Para muita gente, se Deus falasse assim: eu não vou mais com vocês, mas vou mandar um anjo. Fala assim: opa, beleza, tá bom, tá ótimo, tá certo. Se eu mando um anjo mesmo, mando. É um anjo parrudo? É, um anjo parrudo. Tá ótimo, Senhor, beleza. Irmãos, ó, o Senhor não vai ficar mais com a gente, mas ele vai mandar um baita de um anjão, uma asa enorme que pega aqui de um lado e vai para o outro. Tá maravilhoso isso. Mas não para Moisés. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Eu não quero um anjo, eu não quero um querubim, eu não quero um serafim. Tem que ser a tua presença. Como é que você fica, meu irmão, nessa história toda?
Para você o que importa é você sair daqui emocionado, motivado, uma palavra motivacional, que você fala assim, oh, que beleza, Deus está comigo, que bom. Ou é a presença de Deus em você? É um culto onde a tecnologia, ela supre aquilo que nós precisamos para o nosso espírito. Será que é assim? É desse jeito? Deus resolve atender a oração de Moisés. Versículo 14. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Sabe, irmãos, sem a presença de Deus, não tem descanso. Sem a presença de Deus, o nosso coração se turba, o nosso coração se agita. Sem a presença de Deus, nós nos tornamos pessoas que ficamos como a onda do mar, inconstantes. O próprio Deus então os conduziria. Quantos de nós ficaríamos satisfeitos se Deus não fosse, mas mandasse um anjo, não é? Mas Moisés não estava satisfeito, ele queria mais, ele amava o povo. Ele queria que Deus andasse no meio do povo. Ele queria que o povo sentisse o mesmo que ele sente. Ele queria que o povo experimentasse o mesmo que ele experimentou. E aí, se fosse eu já teria descido do monte satisfeito com tudo isso. Mas Moisés, ele é ainda mais ousado. Ele chega para Deus então no versículo 18 e diz, Senhor, eu rogo-te que me mostres a tua glória. Não é muito? Não está pedindo muito? Agora ele fala, já não é mais por Israel que eu oro. Agora eu estou orando por mim. Eu estou tão envolvido com essa tua presença, estou tão envolvido com a tua voz, que eu não posso deixar de pedir que o Senhor me mostre a tua glória. Me mostra a tua glória, Senhor. Será que você percebe como nós somos cristãos medíocres? Você sabe o que é um cristão medíocre? É um cristão que vive na média, sabe? Ele olha para o outro e fala assim, tá certo, eu não sou assim tão ruim, mas também não sou o pior. Tem gente pior do que eu. Ele é um medíocre. Moisés falou assim, Senhor, eu quero ver a tua glória. Para mim o que importa é a tua glória, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem e eu puder usufruir, eu quero. Tudo que o Senhor puder me dar, eu quero. Tudo que o Senhor puder fazer ou experimentar, eu quero. Me mostra, Senhor, a tua glória. Sabe, nós ficamos ali pedindo coisas tão bestas, tão banais. Ficamos tão tristes porque coisinhas pequenas nos acontecem, porque nós perdemos o nosso celular que caiu no chão, porque a nossa televisão queimou, porque eu tive que trabalhar num lugar que eu não gosto, e perdemos a paixão, o desejo, a santa ambição pelas coisas espirituais. Tudo está disponível em Cristo, tudo que existe em Deus está disponível em Cristo Jesus. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, elas estão disponíveis, elas estão ao alcance de uma oração. Deus atendeu o pedido final de Moisés, até onde era possível. Ele falou para Moisés, Moisés, olha, ninguém viu minha glória, continuou vivo, mas eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou colocar você numa fenda da rocha e vou tapar com a minha mão, e quando eu tiver passado, eu vou descobrir e você vai me ver pelas costas. É o máximo que você pode alcançar. Sabe? Não dá para a gente descrever o que Moisés viu. Mas a Bíblia coloca para nós, meus irmãos, que os israelitas captaram um pouco dessa glória. Porque quando ele desce do monte, no versículo 29, a Bíblia diz assim, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. O rosto de Moisés brilhava, ninguém conseguia fitar o rosto de Moisés, ninguém conseguia olhar para ele. Ele precisou colocar um véu, ele precisou se tapar, porque senão aquilo ofuscava a vista do seu povo. Todas as vezes que ele subia para falar com Deus, esse brilho era renovado. E todas as vezes que ele descia, ele tinha que colocar um véu. Sabe? Ali estava um homem que viu a glória de Deus. E o que nós estamos precisando hoje, meus irmãos,
na nossa geração, é de homens e mulheres que queiram a glória de Deus mais do que tudo nessa vida. Pessoas que amem a igreja, que é o povo de Deus, com seus defeitos, com as suas dificuldades. Pessoas cujo rosto resplandeça a glória de Cristo. Sabe, eu quero terminar aqui falando a respeito de Cristo Jesus. Moisés, ele não sabia que não poderia salvar o seu povo. A única coisa que Moisés poderia fazer era morrer com ele, ser condenado com o povo. Se o Senhor destruir o povo, eu vou ser destruído com ele. Moisés era pecador. Moisés foi um assassino. Ele não poderia morrer em favor do seu povo, ele só poderia ser condenado com eles. Quando a gente olha a história de Paulo, Paulo também sentiu o mesmo que Moisés. Ele diz no livro de Romanos, no capítulo 10, olha, eu tenho uma dor no meu coração, uma tristeza incessante, porque eu vejo que o meu povo, o povo de Israel, eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Ele diz, eu mesmo desejaria ser afastado de Cristo, ser considerado anátema, amaldiçoado, para ver o meu povo salvo. Porque eu sei que eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Paulo também era pecador. Paulo consentiu na morte de Estevão. Nem Moisés, nem Paulo poderiam servir como substitutos para morrer no lugar do seu povo. E sabe, irmãos, dizendo bem sincero, nós somos como o povo de Israel. Nós somos como o povo de Israel. Nós somos pessoas em que Deus está lá em cima, e nós aqui transgredindo, sem temor nenhum, sem nenhum tipo de preocupação com o juízo. E não é alguém que sobe lá para poder falar com Deus, é alguém que desce de lá para vir até nós. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele diz no capítulo 4, versículos 4 a 5, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, Jesus, ele não veio trazer a salvação, Jesus é a salvação. Ele mesmo se dispôs a ficar separado de Deus, e isso de fato aconteceu. Você lembra na cruz? Uma das palavras de Cristo, quando ele estava lá crucificado, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Eu estou sentindo a tua falta, a falta da nossa comunhão, o nosso relacionamento foi cortado, eu não te sinto mais. Tudo isso aconteceu por causa do nosso pecado. Nós que somos um povo ingrato, um povo rebelde, Deus resolve colocar toda a sua ira na pessoa de Cristo, e o sacrifício, meus irmãos, pelo nosso pecado, é o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso, por causa de Cristo, Deus fez com que aqueles que acreditassem em seu sacrifício se transformassem agora no seu povo. Quem é o povo de Deus? Aqueles que acreditam no que Cristo fez na cruz, aqueles que sabem que Jesus foi enviado por Deus. Se você reconhecer o seu pecado, se você crer que Jesus é o Filho de Deus, enviado para nos salvar, Ele vai purificar você de todo e qualquer pecado. Pode ser o pecado pior que você tenha cometido, pode ser a coisa mais cabeluda e mais horrorosa que você já tenha feito. Ele vai purificar você de todo o pecado. E Ele promete fazer de você o seu filho. Nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos criaturas de Deus. Ele promete fazer de você o seu filho. Ele vai colocar dentro de você o seu espírito, vai te dar nova força, nova vida, aquilo que nós chamamos de regeneração, o novo nascimento do alto. Isso, se você crer. Quando Moisés ia para a tenda da congregação, a palavra de Deus diz que o povo saía à porta da tenda, e quando Moisés ia caminhando para a tenda da congregação, bem longe do arraial, o povo olhava para Moisés de costas e chorava. A Bíblia diz que a tenda era montada bastante longe, mas não precisa ser mais assim. Hoje Deus não quer morar no meio do seu povo. Hoje Deus quer morar no seu povo. Ele não quer estar aqui no nosso meio.
Ele quer estar em você. E isso acontece para todo aquele que crê no que Jesus fez. Paulo não podia morrer por os nossos pecados, Moisés muito menos. Mas Jesus Cristo assim o fez. E quando nós conhecemos a Jesus, a gente pode dizer como João: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Você quer ver a glória de Deus? Veja Cristo. Você quer ver a glória de Deus? Enxergue Jesus. Ele é a glória de Deus. Coloque-se em pé, vamos orar. Eu não posso deixar esse culto terminar sem que você volte para casa como um cristão que não deseja a glória de Deus. Talvez você até pense assim: puxa, eu preciso me aproximar mais, mas isso nunca acontece porque pecados não são abandonados, porque você não entende que a glória de Deus é mais importante do que tudo, porque você talvez tenha deixado de amar o povo de Deus, e agora são eles, não é nós, porque você se contentou com algumas coisas que de alguma forma trazem em você um certo arrepio, trazem em você uma certa satisfação, uma alegria, é um louvor envolvente, é uma palavra motivacional. Mas o que eu quero pedir para você hoje, em nome de Jesus, é que você abandone os seus pecados. Aproxime-se de Cristo e tenha uma nova vida que talvez você nunca tenha experimentado. É bem possível que muita gente que aqui está teve só um encontro com a religião. Você teve um encontro com uma igreja, com uma denominação, mas você nunca teve um encontro com Cristo Jesus. E o apelo que eu faço hoje para você é: arrependa-se e peça a Deus que te perdoe os pecados por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Aí onde você está, se essa palavra de alguma forma tocou você no seu coração, eu gostaria que você dissesse assim: pastor, o Senhor, através do seu Espírito Santo, abriu hoje os meus olhos. Eu estou distante, eu estou satisfeito com a minha vidinha espiritual medíocre, mas hoje eu aprendi que eu preciso me aproximar mais. Deus tem muito mais a dar, Deus tem muito mais a me fazer experimentar, e eu quero isso para a glória do Senhor. Eu quero aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, acima de minha família, acima de quem quer que seja. Amar a Deus acima de todas as coisas. Se você está nessa condição aqui hoje, e a palavra de alguma forma tocou o teu coração, faz um sinal com a tua mão que nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Ali nós temos uma pessoa, Deus abençoe. Mais alguém? Alguém que sabe que fazendo um exame introspectivo dentro do seu coração, você sabe que você não está mais ligando se Deus vê, se Deus não vê. Você sabe que você não tem mais temor de Deus, você não se importa mais com o que Deus pensa, você sabe disso, e você continua naquilo que nós chamamos de iniquidade. Iniquidade é o pecado perpetuado, cometido sempre. Essa é uma noite de salvação para você, essa é uma noite de salvação. Mais alguém? Levante a sua mão, nós queremos orar por você. Mais alguém? Não? Eu vou pedir que, por gentileza, essa pessoa que levantou a mão venha à frente, nós vamos orar por ti, em nome de Jesus. O nosso Deus não mudou, irmãos. Ele continua dando oportunidades de salvação, mas um dia essa porta vai fechar. Um dia a porta da graça irá fechar, e aí será tarde demais para nós. Mais alguém gostaria de dizer: pastor, eu quero trilhar esse caminho,
Eu quero a presença de Deus. Eu quero deixar de olhar para coisas tão banais e ver, Senhor, a Tua glória. Mais alguém? Não? Ninguém mais? Vamos então orar por essa vida em nome de Jesus? Eu não sei se o Márcio está aí hoje. Márcio está aí? Vem aqui orar por ela, Márcio, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Enquanto o Márcio ora, nós oramos aqui também. Senhor Jesus, nós te pedimos, por favor, nessa noite tão especial, quando nós com o tempo vamos perdendo o temor, vamos perdendo o respeito, nós queremos de novo, Senhor, fazer com que a Tua glória e a Tua presença voltem para nós. Nós não queremos o Senhor longe de nós. Nós não queremos que o Senhor mande um anjo ou qualquer outra pessoa espiritual e celestial. Nós queremos o Senhor em nós. Faz do nosso corpo o Teu templo, Senhor. Faz da nossa vida o Teu santuário. Ajuda-nos, meu Deus, que nós possamos refletir a Tua glória. Que nós não sejamos cristãos medíocres que ficam se comparando um com os outros, mas que nós possamos sempre olhar para Ti e dizer: Senhor, eu quero ver a Tua glória, Senhor. Eu quero ver a Tua glória. Eu quero ver a Tua glória, Senhor. Moisés poderia estar muito satisfeito com as coisas que conseguiu, com as conquistas que teve, mas ele disse: Senhor, eu quero mais, eu quero a Tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, opera, meu Deus, eu te peço na vida dessa pessoa, que haja nela, Senhor, o quebrantamento devido, o arrependimento dado da parte de Deus, para que possa andar em Tua presença e viver para a Tua glória, para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Alguém depois pegue, por favor, o nome, que nós queremos conversar com essa pessoa posteriormente. Amém? Vamos agradecer a Deus, irmãos? Ore comigo agora. Ore você comigo agora. Aonde você estiver. Senhor, nós queremos dar um passo a mais na nossa caminhada contigo, Senhor. Nós não queremos ficar no pé do monte, nem no meio do monte. Nós queremos estar onde a Tua presença está. Ajude-nos, meu Deus, a amar a Tua igreja, amar o Teu povo, Senhor. Ajude-nos, meu Deus, por favor, que nós possamos cada dia, Pai, dar um passo mais na direção da Tua presença. Que nada, nem ninguém, nem coisa alguma seja melhor ou maior do que o nosso desejo pela Tua glória. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se essa mensagem de alguma forma abençoou você, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Antes de nós começarmos, há um ponto muito importante do nosso culto, quando nós vamos recolher dízimos e ofertas. Qualquer pessoa que está aqui, os visitantes, não se sintam de forma alguma constrangidos a colaborar. Isso é algo que a igreja faz porque ama esse trabalho. Nós conseguimos passar por 3 anos fechados, irmãos, porque existem pessoas que amam esse trabalho. E nós damos graças a Deus por isso. Então os visitantes não se sintam constrangidos, mas se assim quiserem, Deus tocar no seu coração, faça isso, porque Deus ama aquele que o faz com alegria. Amém? Enquanto nós cantamos, nós vamos adorar a Deus com nossos bens, dízimos e ofertas. Vamos cantar para a glória de Deus?
Cante comigo. Pra glória de Deus, pra glória de Deus, pra glória de Deus, pra glória de Deus, eu fui criado. Eu fui criado para tua glória, Senhor. Eu fui criado para tua glória, Senhor. Tua glória. Tua glória, eu fui criado pra tua glória, Senhor. Regenerado pra tua glória, Senhor. Regenerado pra tua glória, Senhor. Pra tua glória, pra tua glória, regenerado pra tua glória, Senhor. Pra glória de Deus, pra glória de Deus, pra glória de Deus, pra glória de Deus. Tu és a razão, vamos juntos. Tu és a razão do meu existir. Para a tua glória foi que eu nasci. Tu és minha vida, eu vivo só pra tua glória, Deus. De novo. Tu és a razão do meu existir. Para a tua glória foi que eu nasci. Tu és minha vida, eu vivo só pra tua glória, Deus. Pra glória de Deus, pra glória de Deus, pra glória de Deus, pra glória de Deus. Quero ouvir a igreja bem forte, pra glória de Deus. Bem forte. Glória de Deus, pra glória de Deus, eu vivo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos agradecer a Deus. Pastor Joel está aqui,
junto com a igreja de Cajobi. Nós temos uma igreja lá em Cajobi. Toda quarta e sábado nós estamos lá. O pastor Joel veio hoje gentilmente com eles. Gostaria de chamá-lo aqui para orar pelos dízimos e ofertas. Onde está o pastor Joel? Ali. Cumprimentando a igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos estar orando pelos dízimos das ofertas. Querido Deus, soberano e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, que o Senhor é um Deus presente na nossa vida, Pai. Assim como Moisés, Senhor Deus, não se satisfez com o que tinha, queria sempre mais, Pai. Assim também que nós possamos querer do Senhor a cada dia mais a sua presença em nossas vidas, Senhor. Abençoa, Jesus querido e Pai amado, esses dízimos e as ofertas, Senhor Deus, que é para a Tua obra, para o crescimento da Tua obra, Senhor Deus. Eu creio que aquele, Pai querido, que ofertou de coração, Senhor, que dizimou de coração, sabemos que o Senhor multiplicará nas suas vidas, não porque tenha dado aquilo, Senhor Deus, mas porque o Senhor é Deus presente e faz aquilo que nós nem pedimos, Senhor. E eu creio que esta noite, Pai, o Senhor tem nos abençoado, Senhor Deus, para que essa reinauguração, Senhor Deus, deste templo, que foi feito pelo monte de homem, mas foi o Senhor quem deu recurso, Pai. Eu creio que o Senhor se faz presente neste lugar, Senhor Deus. Por isso, juntamente com a Tua igreja, Pai, numa só fé, num só Espírito, nós declaramos que o Senhor é um Deus deste lugar, meu Pai. E eu creio que não somente Catanduva, mas toda a nossa região é do Senhor, meu Pai. E eu creio que este ministério está de portas abertas para receber vidas, para salvar vidas. Assim como diz a sua palavra, o Senhor não veio para trazer a salvação, o Senhor é a salvação das nossas vidas. Por isso eu louvo, eu te agradeço e já te dou graças em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Antes de nós terminarmos, só queria dizer a você que nós temos aqui hoje a comemoração também que nós não pudemos fazer ao longo do ano, de 25 anos de existência dessa igreja. Nós tivemos uma irmã, que é a mãe da Glaucia, a irmã Márcia, que fez esse bolo para nós. Ela é uma exímia boleira, qualquer um que queira pode contratar seus serviços, é muito gostoso, vocês vão provar desse bolo hoje. E eu gostaria que você não se dispersasse quando nós terminássemos, mas que ficasse para comer um pedaço de bolo com a gente, um salgado, um refrigerante, um suco. É nosso convidado, tá bem? Você é nosso convidado. Queria agradecer também os irmãos que vieram, não foram apresentados, mas são pessoas que eu tenho muita consideração. Paulão, um irmão amado do meu coração, Deus abençoe, viu? Outros irmãos que estão aqui hoje, que fazem parte desse ministério, que fazia tanto tempo que eu não via, mas glória a Deus por mais uma vez vê-los aqui. Receba então a bênção pastoral, mas antes nós temos uma oração a fazer por um rapaz chamado Lucas. Ele é goleiro, ele fazendo lá os seus exercícios acabou travando a coluna e nós vamos orar por ele agora como igreja. Vamos pedir a Deus que o ajude. Ele está no hospital, travado, impossibilitado de fazer os seus treinos por causa desse travamento. E é muito estranho porque isso tem acontecido até de uma forma assim meio recorrente. E nós vamos orar por ele. Amém, queridos? Vamos entrar todos nós na presença de Deus juntos pela vida do Lucas? Faça isso então para a glória do Senhor. Senhor, nessa noite nós apresentamos a vida do Lucas, Pai. Nós pedimos que o Senhor o ajude aonde estiver. Senhor, seja o que for, que causa for, que motivo for, aquilo que originou esse travamento, seja repreendido em nome de Jesus. Seja repreendido em nome de Jesus. Faz com que o Lucas se levante, Senhor, na força do Teu poder. Ajude-o dando o vigor do alto, o vigor do céu, saúde, Senhor, por favor, em nome de Jesus. Que nada, nem ninguém possa prevalecer sobre a vida do Teu servo. Nós pedimos que o Senhor o guarde aonde estiver, e o Senhor o levante pela força da Tua poderosa mão. Nós suplicamos assim, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém?
Terça-feira nós temos culto já aqui de oração. Nós vamos estar reunidos aqui em oração. Na quinta-feira nós estamos estudando a respeito da perfeição, a busca da perfeição. O cristão tem que buscar a perfeição, irmãos. E nós estamos aprendendo isso na palavra de Deus. Então, eu gostaria que você estivesse com a gente, aprendendo. Estamos no 10º estudo. Se você tiver alguma dificuldade, você pode pesquisar aí na internet, tem os estudos anteriores, você pode ficar sabendo. São estudos curtos, mas muito importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Amém? Receba a bênção pastoral agora em nome de Jesus. Erga a sua mão ao céu em sinal de confiança e de que você crê que essa bênção vai alcançar você. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o grande e imensurável amor de nosso Deus eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Vamos cantar um parabéns para a igreja, meus irmãos? Vamos juntos? Depois nós vamos cortar o bolo ali. Faça favor, não é? Seja solidário conosco nesse momento tão feliz. Vamos juntos? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus pela vida dessa comunidade, meus irmãos. Glória a Deus. Sim, o culto de oração vai acontecer às 19h30, na quinta-feira, 19h30. Em paz. Deus abençoe. Estão todos liberados. Esperem para poder comer um pedaço de bolo conosco.